Mas, assim, a grande questão é o seguinte, é sobre o Bruno Henrique ali jogando aberto pela direita. Ele virou titular por mérito, pelo que o Tite viu nos jogos ali, principalmente no jogo com o Bragantino, né, que ele entrou ali pela direita e até foi bem. Mas será que foi o suficiente para ganhar a posição? Será que se fosse ao contrário? Será que se o Bruno Henrique fosse titular, o Luiz Henrique entrasse, o Luiz Araújo entrasse e tivesse aquele mesmo desempenho do Bruno Henrique, será que ele viraria titular no jogo seguinte, como aconteceu com o Bruno Henrique no jogo com o América e acabou sendo mantido com o jogo com o Atlético? Ou o Bruno Henrique entrou na base da carteirada, do ídolo, do Tite pensar assim, pô, eu já tenho o Gabriel no banco, eu vou continuar mantendo o Bruno Henrique no banco? Dois dos maiores salários do clube, 2 grandes ídolos, 2 grandes nomes, 2 figuras, 2 medalhões, eu vou deixar os 2 no banco? Então essa é a grande questão. E que a gente tem que pensar agora, porra, se tiver sido por carteirada, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Se não foi por desempenho, tá tudo errado. Aí, cadê a meritocracia que o Tite fala, o Campo fala, etc, etc? Foi tudo pro ralo, rapidinho. O Tite, daqui a pouco, na quarta-feira, ele já tava assim, né? Mas a gente entende por causa da derrota. Mas a gente lembra do Vitor Pereira, né? Chegou com o nariz pra cima, foi baixando. Nas últimas entrevistas já tava lá embaixo. O Sampaoli também, foi baixando. O Tite também. Já está começando a baixar a crista e ceder e ser engolido pelo ambiente do clube, essa coisa da hierarquia das figuras de 2019, dos campeões de 2019. O Tite está se deixando guiar. Como é que vai ser agora contra o Cuiabá? Porque contra o Cuiabá eu escalaria o Varela, que tem que jogar o Varela, não é possível. Porra, o Varela, se ele não pudesse ser titular com o Mateuzinho e com o Wesley, no treino ele não tá acertando correr, botando um pé na frente do outro. Ele tropeça e cai. Porque qualquer coisa que ele faça ali deve ser melhor do que o Wesley e o Mateuzinho. E o cara, não é possível. Ele tem que jogar para mostrar isso. O Tite botou ele no jogo, até contra o Bragantino, e ele rendeu lá. E o Luiz Araújo tem que ser titular no jogo com o Cuiabá. Porque o Bruno Henrique jogou mal. Jogou mal contra o Atlético Mineiro. Deu cabeçada e tal, a cabeçada com perigo e tal, mas ali na ponta direita ele não produziu praticamente nada. Então não tem que jogar. Tem que voltar o cara que estava jogando e o time estava funcionando. Essa é a grande questão. Mas aí é que vem. Vai poder? O Tite já perdeu a moral que ele tinha? Ele já está sendo obrigado, entre aspas, pelo ambiente a escalar os medalhões? Será? E outra coisa que a gente pode discutir depois. Será que o Felipe Luiz vai jogar? Será que a questão das despedidas vão influenciar em escalação, em substituição? Porque essa porra aí não é festa de despedida, não. É jogo de decisão. É jogo decisivo para o planejamento do Flamengo de 2024. Ele vai ter que jogar. O ideal para o Flamengo é jogar Libertadores só em abril. Ter pré-temporada, fazer tudo certinho, ir evoluindo no Carioca e chegar em abril para jogar Libertadores. Se por quebrar isso aí, pegar uma pré-Libertadores, já vai quebrar esse planejamento todo, já vai ter que queimar a etapa, etc, etc. Então é muita coisa que o Flamengo tem que pensar e tudo passa por essa questão da hierarquia, dos medalhões, da ascendência dos jogadores de 2019, em cima de escalação, em cima de planejamento, em cima de tudo. E isso aí é tudo que se criticou em 2023 e não se espera para 2024. Enfim, muita coisa para a gente falar aí ao longo da live. Rapaziada, já deu para sentir aí, já deu para perceber que o André Rocha hoje tá, meu amigo aí, Cícero, o homem tá afiado hoje. Ele tem razão, porque essa questão do Felipe Luiz aí, como será que vai ser, como será a avaliação dessa despedida do Felipe Luiz, né? Porque o jogo vale muito. Cícero, bem-vindo, como é que tá Portugal? Bom dia. Bom dia, professor Marcelo, bom dia, André, bom dia, galera do chat. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou no Brasil ainda, né? Estou viajando agora domingo, de volta para Portugal, vivendo um pouquinho aqui no Rio de Janeiro também. E a respeito do... Você fica onde aqui no Rio, Cícero? Oi? Você fica onde aqui no Rio? Na Gávea. Quando você vem para o Rio, você fica onde? Na Gávea.
Na Gávea, eu tô pertinho aqui do clube. É o imã, né? É o imã atraindo, né? É o imã atraindo. Exatamente. Né? Desculpa interromper, vai em frente. Já tive algumas vezes ali na Gávea. Enfim, vou ver se eu vou no Maracanã domingo para me despedir do Flamengo também, me despedir do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o ano de 2023, abrindo um pouco aí o lastro temporal, é um ano para ficar na história realmente do Flamengo como o pior ano da história do Flamengo em termos de expectativa e realização, né? E eu acho que tem um grande culpado por isso tudo, que é o presidente Rodolfo Landim, né? O Flamengo deu aula, a diretoria do Flamengo hoje nesse ano deu aula do que não fazer. Erraram absolutamente tudo. Erraram absolutamente tudo. Tudo foi feito de uma forma totalmente antiprofissional, sem planejamento, de qualquer maneira, a Bangu, como se diz aqui no Rio de Janeiro. E o resultado não poderia ser diferente. Eu costumo dizer que o maior ídolo da história recente do Palmeiras é o Rodolfo Landim, né? Rodolfo Landim teve durante 4 anos o melhor elenco do Brasil, um elenco muito superior ao do Palmeiras. Prova disso é que quando existe um treinador na beira do campo e existe um confronto entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo sempre ganhou do Palmeiras com facilidade, como foi o 3-0 desse ano. Porém, né, as peripécias aí nas contratações de treinadores, as defesas de treinadores também, totalmente sem condição de estarem dirigindo o time do Flamengo, todos estão demitidos, todos estão desempregados. Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira de São Paulo, todos estão sem empregos, porque são treinadores que tinham aí o currículo de serem estrangeiros. É por isso, eles só treinaram o Flamengo nesse período porque eram treinadores estrangeiros. Porque se você fosse traduzir esses treinadores aqui que vieram para o Flamengo a treinadores nacionais, seriam treinadores de 4ª, 5ª prateleira, essa que é a grande verdade. Né? O Sampaoli em 2015 foi ali, como o Landim, né? A justificativa do Landim era essa. Em 2015 ele concorreu para ser um dos melhores treinadores do mundo em função da campanha do Chile. Né? E aí, o que a gente vê em 2015, né? Como se o mundo tivesse parado em 2015. Esse time do Flamengo, se houvesse realmente uma visão estratégica de futebol no departamento do Flamengo, ele teria sido totalmente dominante, o Palmeiras não existiria. Essa que é a grande verdade. Né? E eu acho também, aí voltando a falar do Bruno Henrique, né? A situação estranha aí do Bruno Henrique ter o contrato acertado e não assinado. Foi tudo acertado e os caras não assinaram ainda o contrato do Bruno Henrique. Que história é essa? Como é que pode isso? Né? Se acerta e aí vai para a parte burocrática e não assina. Então, há dúvida ainda. Se houvesse dúvida, deixasse o cara ir para o Palmeiras, então. É que eu digo assim, a energia dessa diretoria, né? Desde lá do tempo dos garotos do Ninho, a forma como foi conduzida até hoje, a energia dessa diretoria é uma energia muito negativa. Ganhou os títulos porque tiveram muito mais sorte do que competência. Né? Tiveram um elenco maravilhoso, né, irmão, durante esse tempo todo. E não souberam aproveitar. Esse time do Flamengo era para ser o maior time da história do Flamengo, pela superioridade técnica que esse time teve ao longo desse tempo em relação aos adversários. Não foi em função aí da vaidade do presidente Rodolfo Landim, pela sua total incompetência na contratação de treinadores. Né? A prova o Flamengo não vai ser campeão, perdeu para o Atlético, tá aí, tá tudo certo. Né? Assim, acontece, grandes times perdem também, mas você vê uma diferença muito grande aí em termos de jogo. Né? Um grande time pode perder, e um grande time perdeu, né? Time, não é conjunto de jogadores. O que aconteceu ao longo desse tempo é que essa diretoria trouxe treinadores que quiseram, acima de tudo, destruir um time super campeão, que é um time do Flamengo. Treinadores totalmente obtusos que tiraram o Flamengo de uma possível hegemonia que tivesse, não fosse a monstruosa incompetência
e o desconhecimento total, e um pouco também, aí eu abro um pouco para... Eu elevo isso para a diretoria e um pouco para a imprensa brasileira também, o complexo de vira-lata, né? Porque tudo que é de fora é bom. Às vezes as pessoas não têm nem a tentativa de pesquisar melhor um pouco sobre a história do treinador. É de fora, é bom. Então, assim, a gente teve Paulo Souza deteriorando o time do Flamengo, a gente teve um Vitor Pereira totalmente perdido, um Sampaoli. Olhem a diferença de desempenho dos 6 meses do Sampaoli com 1 mês do Tite. Olha que eu não estou defendendo o Tite, não. O Tite, para mim, ainda não achou a forma correta desse Flamengo jogar. Olhe a diferença, né? Tirando o resultado, a gente vem de um 3-0, mas olhem a diferença. Então, assim, meus amigos, sinceramente, a minha visão é uma visão muito clara em relação ao que eu consigo enxergar. O futebol brasileiro ainda fica preocupado com fofoca news e não vê o jogo como ele é, né? O treinador é o grande cérebro e os jogadores são apenas os tentáculos do povo, né? E aí, meus amigos, a gente viu aí uma geração jogada fora. O Felipe Luiz, né? Você fez aí a pesquisa. Eu vi o Júnior, então eu não vou falar que o Felipe Luiz foi o melhor lateral esquerdo, porque eu tive a sorte de ver o Júnior como que é um jogador que seria, se não fosse no Flamengo, que tem o Zico, seria o melhor jogador de muitos clubes aí se tivesse passado. Então eu vi o Júnior, não posso dizer que o Felipe Luiz é um dos maiores, é o maior jogador que eu vi. Mas o Felipe Luiz é um ídolo eterno do Flamengo. É um ídolo eterno pelo caráter, pelo futebol que jogou, pelos títulos que conquistou, né? E está deixando o futebol para uma enorme tristeza, né? Tirando aí a fofoca, tirando as teorias das conspirações, né? É panela. Eu até vi com muita atenção e respeito o discurso do André. Eu acho que uma das coisas que muito prejudicou o Flamengo foi a questão da panela. Não da panela em si, mas do disse-me-disse, né? Não, mas é porque a panela existe, Cícero. Desculpa. A panela existe e eu não sei se esse elenco comandaria essa hegemonia, porque a postura dos jogadores claramente nesse ano foi de barriga cheia. Férias de 42 dias, indolência em várias partidas, indolência em várias partidas. Porque aí vai ao encontro do que você acabou de falar, Cícero. Que o treinador é o grande cérebro, os jogadores é só executor de tarefa. Mas não é. O jogador no Flamengo tem uma ascendência muito grande. Assim, há uma gratidão muito grande dessa diretoria com esse elenco e por conta disso eles têm muita autoridade. Eu não vejo assim. Mas como é que você vê dentro do próprio clube se você está em Portugal? Você não vê dentro do próprio clube. Você não tem influência do clube. Você não tem informação do clube. Você convive Você tem informação de dentro do clube de que os jogadores são estritamente profissionais e a culpa é do treinador? Você convive dentro do clube? Você está dentro do clube? Eu tenho informação. Eu de Portugal e você do Rio. Eu tenho informação. Eu tenho informação. E outra coisa, é muito claro nos jogos, e o Davidson, ele encerra essa questão na entrevista para o Sport TV quando ele diz que o plano de jogo do Cuiabá era contando que esse elenco do Flamengo, os jogadores que estariam em campo não correriam naquele jogo. Não gostam de marcar, né? Não gostam de marcar, não correriam. Então, sinceramente, eu não consigo ver essa hegemonia e essa culpa só do treinador. É o Davidson, então, que é o gênio do futebol? Não, ele não é o gênio, pelo contrário. Ele apenas expressou o que o treinador já passou para ele. Ele só repassou o que o treinador falou para ele. E o jogo é a prova, desculpa, Cícero, mas o jogo é a prova incontestável de que isso aconteceu e aconteceu ao longo do ano. Várias atuações vergonhosas. E não dá para dizer que o treinador é um ventrílocozinho que fica ali, aí como ele é ruim, ele faz o ventríloco ruim, e aí o jogador, vários jogos o Flamengo não conseguiu o resultado, porque simplesmente não competiu. E isso vem antes da questão
do treinador. Isso vem antes da questão do treinador. Muitos jogos, se eu não vejo assim, jogadores, mesmo correndo errado, eles conseguiriam resultados melhores. Eu não consigo imaginar alguém correndo errado conseguindo chegar em algum lugar. Desculpa. Cícero. Eu acho, com todo respeito a você, isso é uma visão da década de 60. Você nunca viu o Flamengo jogar mal e ganhar na vontade? Nunca viu várias vezes, mas isso ganha jogo, não ganha campeonato. Porque foi bem orientado pelo treinador. Ganha jogo, não ganha campeonato. Eu vou dizer mais, André. Assim, ainda bem que essa visão ela não foi predominante na década de 80, porque se essa visão fosse predominante na década de 80, a gente jamais seria campeão mundial. Porque, assim, se esta visão que os jogadores comandam tudo e isso não pode acontecer, a gente jamais seria campeão do mundo em 80. A década de 80 tinha uma diferença, né? A liderança naquela época era uma liderança profissional. Eu não posso dizer que não é profissional agora. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu não posso dizer assim. O que eu tenho, desculpa, André, o que eu tenho de visto a olhos nus, eu não tenho nada de antiprofissional visto. Felipe Luiz é um exemplo, por exemplo, de profissionalismo. Todos os treinadores que passaram falaram isso. Mas, Cícero, posso só te acrescentar? Eu acho que vocês não esquecem de um detalhe também, que quando se fala de panela, a panela ela começa a existir a partir da conivência de quem comanda o clube, com a proteção para alguns jogadores. E aí nasce a panela. Os caras se tornam ídolos, se tornam importantes, ídolos dessa geração. E aí tem a conivência, André, dessa diretoria. E aí eles começam, sim. Eu acho que a panela existe, Cícero. Agora, em que sentido ela influenciou durante esse período? Foi uma panela positiva? Como se falava que o Diego era paneleiro, mas se sente a falta do Diego hoje. Pois mas eu acho que vai acontecer daqui a pouco isso. Eu acho que assim, a questão da panela, o que é a panela? É jogadores estarem mais juntos, terem mais afinidade? Isso em qualquer lugar acontece. Isso absolutamente em qualquer lugar acontece. Agora, que existe uma ideia de criar um mal para destruir o Flamengo, eu acho que isso é muito mais da imprensa do que de alguma coisa comprovada. Qual é o fato comprovado que os jogadores articularam? Comprovado, não é achar. A opinião... Mas o campo não responde. Cícero, isso nunca vai existir, Cícero, desculpa. Isso nunca vai existir. Isso aí a gente tem que fazer apuração e análise. Isso nunca vai existir. Mas aí, então aonde tá? Vamos derrubar o Sampaoli. Tem indícios, o Andrés Pereira falou. Chegou um momento que a gente largou o Paulo Souza. Beleza. O Paulo Souza era incompetente? Era. Mas a partir do momento que ele fala a gente largou o Paulo Souza, a gente deduz o quê? Passou a não haver um esforço. O Andrés Pereira era parte da panela? Que ele fazia. Hã? O Andrés Pereira era parte da panela? Eu não sei, só sei que ele estava lá. Ele estava lá e ele disse: chegou um momento em que a gente largou. De trabalhar sem fato comprovado. Eu acho que é especulação. Aí a especulação vai criando uma bola de neve e aí vai se repetindo várias vezes e vira verdade. Mas, Cícero, mas tem coisas que, desculpa, não tem como provar. Quem é que vai chegar e botar a cara? O que acontece é muito depois, nesses programas de resenha... Eu não faço isso. Eu só falo de coisas comprovadas. Não, então, o que eu falo é o que eu observo. O que eu observo é o seguinte, não precisa a gente ter muito tempo vendo futebol para conseguir identificar quando um time está disposto a competir e quando não está. É muito simples. Eu acho que é visão diferente. O jogador que chega depois na disputa, da dividida, o jogador que não disputa jogada pelo alto, vai na bola de qualquer jeito. Por quê? Porque é um raciocínio muito simples. O treinador, beleza, nessa parte eu concordo com você. Treinadores muito mal escolhidos, pessimamente escolhidos. E aí, a partir do momento em que o treinador é pessimamente escolhido e o jogador percebe a incompetência do treinador, ele pensa: se a gente ganhar, esse cara vai ficando. Porque o treinador hoje ganha muito louros em cima da vitória. Muito mais do que eles deveriam. Porque o jogador é quem executa, muitas vezes. Na maioria das vezes, ou sempre, né? É o jogador que executa as ideias do treinador. Então, a partir do momento em que isso acontece, só que na hora que o Andrés fala, chegou um momento em que a gente largou o Paulo Souza. Só que a gente tem que parar para pensar que o momento de crise maior do Paulo Souza
foi uma oportunidade que o Flamengo teve de um título inédito, que pode não ser muito importante, mas no fundo é a única coisa que motiva o Flamengo para disputar campeonato estadual hoje, que é chegar a um tetracampeonato, que foi a única coisa que está faltando. O Flamengo é o maior vencedor, vários tricampeonatos, vê superioridade sobre todos os rivais no confronto direto, etc, etc. Outra coisa também, André, como é subjetivo isso, né? Os jogadores não correm. Os jogadores, se você pegar a análise do GPS dos jogadores ao longo desses anos, aonde menos correu foi com o Jorge Jesus. Aonde isso é comprovado, isso é fato, isso não é suposição, não é teoria da conspiração. Os jogadores do Flamengo, pelo cálculo do GPS, o momento onde eles menos correram foi com o Jorge Jesus. Mas isso é em quilometragem, né, o Cícero? Hoje em dia, outras métricas, como... Não importa, André, não importa. A gente pelo menos tem alguma coisa certa. Não, Cícero, importa sim. Ações de alta intensidade também são... Você é um fato. Eu sei, mas ele não é o único... Os jogadores do Flamengo correram menos com o Jorge Jesus. Não é o único dado. Esse é incontestável. Mas é um fato. Eu sei, Cícero, mas não é o único dado. Eu, pela minha experiência, eu acho que o jogador não pulou, não tinha vontade. É aquilo, né? É aquilo. Você tem alguma métrica da vontade de qualquer coisa, né? Você tem alguma métrica da vontade? Tem alguma métrica? Tem ação de alta intensidade, existe ação de alta intensidade. Qual é a métrica da vontade? Estou te perguntando, me responde. Qual é a métrica da vontade? Estou te respondendo. Ações de alta intensidade. Ações de alta intensidade. Elas são quantificadas, elas são quantificadas e o time do Jorge Jesus colocava mais ações de alta intensidade no jogo. O que é alta intensidade? É o pique, é a pressão no adversário e tal. Então, ali tem, é só você pesquisar. É só você pesquisar. Na época era o que mais se falava. Falava, olha, esse time tem ações de alta intensidade, que era a pressão que ele fazia para retomar a bola, tomada de decisão rápida e finalização. E aí isso compensava a questão da quilometragem. Porque o que você está querendo dizer é que o time do Jorge Jesus era o que menos corria porque corria certo. Exatamente. E o time é o que corre errado. Só que não é só isso. A gente está falando de algum. Não adianta pegar uma métrica total. A gente tem que pegar alguns jogos específicos. Não, alguns jogos específicos. Porque, André, a gente muda o nível da conversa. Quando a gente pega a métrica, a gente muda o nível da conversa. Não é, eu acho que ele não pulou o suficiente. Eu acho que ele não. Não é assim, ou a gente conversa dentro de um padrão científico, ou a gente conversa no achismo. Mas no achismo aí vai muito do partido político de cada um. Não, Cícero. Não, Cícero. Existe as análises de métrica, existe a análise de ações de alta intensidade e as ações de alta intensidade do Flamengo na decisão do Campeonato Carioca de 2022, elas foram muito mais baixas, por exemplo, que a do Fluminense. Eu não tenho a métrica desse ano, da final de 2023, mas é fácil deduzir que houve certamente um abismo entre a primeira partida e a segunda.